Podem sentar, queridos. Amados, nós estamos em 40 dias de propósito, ou 40 dias com propósito. Porque você precisa entender que todas as pessoas precisam de um propósito. E todas as pessoas têm um propósito. Por isso nós estamos tirando 40 dias para falarmos sobre uma vida com propósito. E hoje nós vamos à quarta ministração da nossa série. E nas 3 semanas anteriores, na primeira ministração, nós falamos sobre o porquê que nós estamos aqui. E nós entendemos, e o Senhor falou conosco, que nós estamos aqui por causa do seu amor. Nosso valor é eterno. E o nosso propósito é cumprir a agenda do Pai. Isso nós vivenciamos na primeira ministração. E entendemos que então Deus nos deu 5 propósitos básicos pelo qual nós devemos viver. E nós já falamos de 2 desse propósito e agora nós vamos para o terceiro desse propósito. E nós falamos no primeiro propósito que literalmente a nossa vida e o primeiro propósito básico da nossa existência é agradar a Deus. Você vive uma vida que agrada a Deus, então você vive uma vida com um propósito. Então, o primeiro propósito, o propósito mais básico, o propósito de adoração, é agradar a Deus. O segundo propósito que nós vimos semana passada é que todos nós fomos criados para pertencer à família de Deus. Você foi criado para estar em comunhão. Você foi criado para viver junto da família de Deus. Esse é o segundo propósito pelo qual o Senhor nos chamou. E hoje nós vamos falar do nosso terceiro propósito. E o terceiro propósito, literalmente, tem a ver com o nosso relacionamento com Cristo Jesus. Porque entenda, 1 João, capítulo de número 2, versículo de número 6, diz: aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. E o terceiro propósito básico das nossas vidas é que nós sejamos parecidos com Cristo Jesus. Primeiro propósito, agradar a Deus. Segundo propósito, fazer parte da família de Deus. Terceiro propósito, ser parecido com Jesus. Porque você precisa entender que Ele, Cristo, se tornou o que somos, homens mortais, para que nós pudéssemos ser aquilo que Ele é. Cristo deixa a sua glória e se torna um homem mortal. Ele se torna o que nós somos, para que nós pudéssemos, para que nós possamos, para que nós sejamos parecidos com Ele. Então o terceiro propósito pelo qual o Senhor nos chamou a viver é literalmente esse que está em Romanos 8, 29, que é o texto base da ministração de hoje. Porque Ele nos conheceu e nos predestinou, nos designou, nos chamou para sermos conforme a imagem de seu Filho. O terceiro propósito pelo qual eu e você devemos viver é sermos semelhantes a Cristo Jesus. E desde o início, escute, desde o início Deus planejava que eu e você fôssemos como Ele. Se você ler em Gênesis 1, 26, você vai ver quando Jesus disse: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Foi para isso que o Senhor nos chamou, para sermos como Ele. E eu não quero que você me interprete mal, mas Deus não está aqui falando que nós vamos ser pequenos deuses, que nós vamos ser deusinhos, apesar de algumas pessoas às vezes se acharem e fazerem birrinha. E tem alguns até que andam como se fosse com Deus dentro da barriga. Entenda uma coisa, você não pode ter o Deus na barriga, porque o Deus na barriga se chama o seu ego. Mas você precisa ter o Todo-Poderoso no seu coração, porque aí Ele mostra realmente que você é filho do Deus amado. Então, amados, entenda, Deus não nos chamou para ser deusinhos, mas Deus está falando que Ele quer que eu e você possamos parecer com Ele, com o caráter dEle, ser santo como Ele é santo.
Quando o Senhor diz em Gênesis 1:26, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, Ele diz, eu quero que esse homem tenha o meu caráter, eu quero que esse homem viva de acordo como eu vivo. Só que a imagem, ela ficou incompleta com a queda. Com a queda, com o pecado, essa imagem foi danificada. Então hoje, por vezes, nós nos parecemos com todas as outras coisas, mas às vezes não nos parecemos com Jesus. Às vezes nos parecemos com os amigos que andamos, com as filosofias de vida que defendemos, com as ideologias que praticamos, com o grupo de pessoas que nós convivemos. Às vezes nós nos parecemos com tudo isso, mas nós deixamos de nos parecer com o Todo-Poderoso. E o melhor de tudo isso é que Hebreus, capítulo de número 1, verso de número 3, diz, o Filho, Jesus, é o resplendor da glória de Deus, e Ele é a expressão exata, a imagem completa do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Então, se há uma imagem que nós devemos copiar, se há uma imagem que nós devemos olhar, se há uma imagem que nós devemos literalmente trazer para a nossa vida e imprimir em nossa vida, é a imagem do Todo-Poderoso, de Jesus, o Filho, o resplendor completo da glória de Deus. É Ele, por Ele, é para Ele. É Ele que nós devemos focar. É nele que nós devemos viver. E esse processo de nos tornarmos ou ajudarmos aos outros a se tornar iguais a Cristo é o que nós chamamos de discipulado. Discipular é o que nós chamamos de o processo de levar pessoas comuns a se tornarem imagens de Cristo Jesus nessa terra. O que a igreja de Jesus hoje precisa fazer, irmãos, não é mais eventos. O que a igreja de Jesus hoje precisa fazer não é mais performance, não é uma série de situações, não. O que a igreja de Jesus hoje precisa fazer e focar é em fazer discípulos. Discípulos o quê? Meu? Não, irmãos, não. Eu brinquei hoje pela manhã, tem algumas pessoas que às vezes viram para mim e falam assim, pastor, as suas ovelhas. Não, irmãos, eu não tenho ovelha. Eu não tenho ovelha. Eu fui chamado pelo Supremo Pastor para cuidar das ovelhas dele. E o grande problema de muitos líderes hoje em dia é eles terem a vaidade de achar que é sua aquilo que pertence a Deus. A igreja não pertence a mim, a igreja é a noiva do Cordeiro. As ovelhas não são minhas, as ovelhas são do Senhor. Quando nós achamos que as ovelhas são nossas, nós cometemos alguns erros. Erros de achar que, primeiro, elas precisam fazer aquilo que nós queremos que elas façam, independente se é certo ou se é errado. Quando nós achamos que as ovelhas são nossas, nós literalmente subjugamos sobre elas, porque achamos que elas precisam responder a qualquer custo a nós. E quando nós achamos que as ovelhas literalmente são nossas, nós passamos a viver um processo onde nós imprimimos a nossa imagem e não a imagem de Jesus. Entenda uma coisa, irmãos, o meu papel aqui não é fazer com que vocês se tornem mais um júnior, não, querido. Até porque, como eu disse de manhã, um júnior já incomoda muita gente. Dois júniores vão incomodar muito mais, irmãos. Mas entenda uma coisa, quando o apóstolo Paulo olha para nós e diz assim, ei, sede meu imitador como eu sou de Cristo, o apóstolo Paulo não está parando nele, mas ele está dizendo, olha, a imagem de Cristo já está refletindo em mim, então pode entender isso, não estou levando vocês a viverem em mim, mas estou levando vocês a viverem em Jesus. Então entenda, irmãos, viver um processo de discipulado não é sobre a minha imagem, é sobre a imagem do Deus Todo-Poderoso.
glorioso sobre o Filho, o esplendor de toda a glória do Senhor, aonde não há dúvida e nem sofre variação de mudanças. É Ele, é dele e é por Ele, queridos, que nós estamos vivendo. Não é sobre nós, é sobre Ele. Só que entenda uma coisa, o termo discipulado não aparece na Bíblia, mas a ordem, sim, de fazer discípulos. Mateus 28, 19 diz: portanto vão e façam discípulos. Portanto vão e façam discípulos. Portanto vão e levem pessoas a viverem Jesus, a imagem de Jesus. Irmãos, não é sobre a Indizas, não é sobre o pastor Júnior, não é sobre o Marcos, o Helder, o Vinão, a Yael, a pastora Késia, a pastora Rejane, não é sobre esses. É sobre Jesus. Jesus é o centro. É com Ele que nós devemos parecer. É para Ele que nós devemos viver. É por Ele que nós estamos aqui. E John Stott, um grande teólogo britânico, um teólogo anglicano, da igreja anglicana britânica, ele diz a seguinte coisa: o cristianismo não é primeiramente um sistema ético, o cristianismo não é um sistema de ritual, o cristianismo não é um sistema social, ou um sistema eclesiástico, não. O cristianismo, ele é uma pessoa, é a pessoa de Jesus Cristo, e ser um cristão é conhecer a Jesus, e é segui-lo e acreditar nele, e é expressar a glória dele aos homens. A sua vida precisa demonstrar Jesus, porque ser parecido com Jesus é o terceiro propósito de Deus para as nossas vidas. Nós não estamos aqui, irmãos, porque nós gostamos do culto. Nós não estamos aqui, irmãos, porque o ambiente é lindo. Não, eu gosto da Indizas, porque é uma igreja moderna. Tem parede preta, mas nós é crente. Glória a Deus. Tem parede preta, mas nós é crente. Não, eu gosto da Indizas. O pastor nem prega de terno. Como eu ouvi de uma pessoa cheia de sabedoria, agora há pouco, antes da celebração, quando disse: nosso pastor é um pastor jovem, lindo, bonito. Ô Senhor, abençoa a vida da tua serva, Jesus. Obrigado, porque não foi pela carne nem pelo sangue, mas foi pela revelação do teu Espírito. Oh, meu Deus. Os recalcados ficam desesperados quando eu falo isso, irmãos. Mas eu posso fazer se Jesus quis depositar toda a boniteza em mim, Senhor? Amém, obrigado, Jesus. Irmãos, eu estou brincando, tá? Eu falo isso, irmãos, eu falo brincando. Tem alguns aí que às vezes acham que eu falo sério, mas eu falo brincando. Mas que eu sou bonito, eu sou. Amém, Jesus? Então, irmão, queridos, a gente não vem para Indizas por causa dessas coisas. Não. Não é sobre isso, irmãos. Você não vem aqui para receber uma bênção, você não vem aqui para a sua família estar abençoada, você não vem aqui para que a sua família, não, pastor, eu vim aqui agora para eu ter casas, carros, empresas. Não, pastor, como assim? Não, irmãos. Pastor, o senhor acabou de falar que Jesus vai abençoar a nossa vida financeira. Vai, mas isso não é o principal, isso é o acessório. O motivo de eu e você estarmos aqui é porque Cristo nos salvou e Ele está nos transformando a sua imagem e a sua semelhança. Você não pode estar aqui pelo motivo errado. O motivo é porque Jesus está trabalhando em nós. E o exemplo de doação vem de Jesus. Então entenda, Jesus está trabalhando no nosso caráter. Aí você fala para mim assim: então você literalmente, eu vou mudar e você é outra pessoa, pastor. Não, escute uma coisa. Tudo que há em você, a sua personalidade, o seu temperamento, foi Jesus que botou. Eu vou te dar uma informação e eu não sei se você vai ficar feliz ou se você vai ficar triste com essa informação que eu vou te dar, mas sabe o temperamento da sua esposa? Não vai mudar, ela vai morrer com esse temperamento, porque Jesus fez ela desse jeito. Isso. Alguns dizem aleluia, outros vão dizer misericórdia.
Sabe o temperamento do seu marido? Jesus o fez assim. E ele não vai mudar o temperamento dele. O tempero, o que dá o gosto, a personalidadezinha. Presta atenção, se Jesus te fez assim, Ele tem um motivo pelo qual Ele te fez. Irmãos, Jesus me fez agitado, e eu sou assim, irmãos. E os meninos brincam, o pastor não para. E eu sei, e eu não paro mesmo. Você imagina, irmãos, se nós tivéssemos só Júnior no mundo, irmãos. Meu Deus, seria agitado demais. Não daria, seria complexo. Mas aí Jesus fez o Júnior, que é agitado. Mas Jesus fez o Kleber. Cadê o irmão Kleber? Por aí? Olha, cadê o Kleber? Eu vi o Kleber, irmãos, hoje. Ah, tá bom, eu vi o Kleber. Até o Kleber, até ele conseguir levantar a mão, irmãos. Vai ser ano que vem. Mas ele é extremamente calmo. Jesus o fez assim por um propósito. Então entenda, Jesus não quer mudar a sua personalidade, mas Jesus quer imprimir em você um novo caráter. Ser semelhante a Cristo consiste na transformação do nosso caráter. Caráter vem da palavra caractere, impressão. Jesus quer imprimir em nós o seu caráter, para que nós, literalmente, sejamos a expressão do Deus Todo-Poderoso nessa terra, com os nossos jeitos, um mais agitado, um mais calmo, um mais chorão, um menos chorão, um mais emocional, o outro mais razão. Ok, isso faz parte de quem nós somos, mas o que Jesus está preocupado não é se você vai ficar mais agitado ou mais calmo, se você tem temperamento colérico, sanguíneo, fleumático, melancólico. Não, o que Jesus está falando é independente da forma como você é, porque o seu tempero foi eu que coloquei, eu tenho um propósito, mas eu quero que o seu caráter se pareça comigo, diz Jesus. Então entenda, esse é o supremo objetivo da nossa vida, é nos parecermos com Jesus, o nosso Senhor. E aí, para isso, eu preciso que você entenda que quem imprime isso em nós e traz isso em nós, essa obra de nos transformarmos, essa obra do discipulado, essa obra de nos parecermos como Jesus, isso é uma obra do Espírito Santo. O Espírito Santo está trabalhando em nós, queridos. E eu já falei, eu vou fazer uma camisa da Indizas escrito: desculpe o transtorno, mas estou sendo trabalhado pelo Espírito Santo. Porque entenda, 2 Coríntios 3,18 diz: à medida que o Espírito do Senhor trabalha em nós, nós nos tornamos mais e mais semelhantes a Ele. A tarefa de produzir o caráter de Cristo em mim e em você é tarefa do Espírito Santo de Deus. Você não pode produzir o caráter do Senhor na sua própria vida pelo seu próprio esforço. Porque como diz o Senhor ao profeta, como diz o Senhor, falando a Zorobabel, ele diz: olha, não é por força e nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Ei, meu querido, você cada dia mais vai ser menos você e mais Jesus, e isso é tarefa do Espírito Santo, porque você é uma obra em construção. O Espírito Santo está nos construindo. Só que o problema é que por vezes nós não permitimos e não deixamos que o Espírito Santo nos construa. Oséias, capítulo de número 6, vai te dizer: ele fez a ferida e ele mesmo a liga. E eu, quando era mais novo, eu não conseguia entender isso. Mas um dia o Senhor literalmente me mostrou como é. É como uma casa em que você chega e a casa não está bonita e você precisa desconstruir toda a casa e reconstruir uma nova casa. O Senhor está desconstruindo tudo aquilo que nós recebemos da sociedade, do antepassado, da filosofia, das teologias, da religião, das ideologias. O Senhor está desconstruindo tudo isso, e o Espírito Santo está trabalhando em nós e nos gerando a imagem e a semelhança de Cristo Jesus. Mas para isso você precisa permitir essa obra do Espírito Santo.
se você não permitir essa obra do Espírito Santo sobre a sua vida, esse trabalho fica interrompido. Eis que estou à porta e bato, diz o Senhor, nos primeiros capítulos de Apocalipse. Aquele que abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Meu querido, entenda uma coisa: nenhuma casa, nenhuma vida, nenhum coração que se abre para Jesus permanece da mesma forma. Mas tudo se transforma. Tudo se transforma. Porque o Espírito Santo está trabalhando em nós. E entenda, eu não sei se você reparou, eu coloquei o Espírito Santo está trabalhando em nós. E botei uma reticências. Porque a frase não completou. Essa verdade você precisa entender. O Espírito Santo está trabalhando em nós e através de nós. O Espírito Santo está trabalhando em mim e em você, para que eu e você sejamos mais parecidos com Cristo. Mas Ele está trabalhando através de mim e de você, para que outras pessoas se pareçam com Cristo Jesus e nós possamos cooperar com essa obra. O apóstolo Paulo, falando aos Coríntios, diz: e nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também exortamos a que vocês não recebam em vão a graça do Senhor. Entenda uma coisa: a obra que o Espírito está fazendo em nós e que o Senhor nos usa como instrumento para fazer na vida do outro, nós somos cooperadores, nós ajudamos a produzir a imagem de Cristo Jesus na vida de outras pessoas. Mas eu preciso fazer um alerta e eu preciso dizer uma coisa. O texto diz que nós somos cooperadores com Ele, mas nós não somos o Espírito Santo. Apesar de, como diz o apóstolo Paulo, nós termos o Espírito Santo e sermos templo do Espírito Santo, nós não somos o Espírito Santo. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Porque tem alguns crentes que querem assumir o papel do Espírito Santo e querem impor mudanças sobre a vida das pessoas. Nós não impomos mudança na vida de ninguém. Nós somos cooperadores da obra que o Espírito Santo está fazendo na vida de alguém. Mas nós não somos o Espírito Santo. Porque, irmãos, você precisa entender que mudanças geradas por imposições não geram transformação de vida, mas geram ressentimentos. O que eu quero te dizer? Que você tentar forçar para que o seu marido mude, você não é o Espírito Santo. Você tentar forçar para que a sua esposa mude, você não é o Espírito Santo. Você precisa cooperar com a obra do Espírito Santo sobre a vida dela, sobre a vida dele. E entenda, nesse papel, nós temos 3 papéis aqui, podemos dizer, 3 funções ou 3 algo desenhados, que é ser cooperador, ser o Espírito Santo, ou ser o dificultador, porque tem pessoas que não cooperam, tem pessoas que nem tentam ser o Espírito Santo, mas dificultam a obra que Deus está fazendo na vida do outro. Pastor, como assim? Sim, quando você por vezes atrapalha o que Deus está fazendo, às vezes o seu marido está quebrantado e você vem com uma dose de razão e você fala para ele: não é sobre isso, não vem com esse negócio de Jesus para cá, porque não vai dar certo. Ei, querido, não atrapalhe o que Jesus está fazendo na vida do seu marido, não atrapalhe o que Jesus está fazendo na vida do seu filho, não atrapalhe o que Jesus está fazendo na sua casa. Entenda o tempo e coopere com a obra do Espírito Santo. Coopere. Sabe qual é o problema dos crentes? É que os crentes querem que Jesus coopere com eles. Esse é o nosso problema, irmãos. Nós queremos que Jesus coopere. Nós temos um papel a fazer, uma função a fazer, algo a realizar. E aí nós falamos: Jesus, nos ajuda a fazer isso. Senhor, nos ajuda a fazer aquilo. Pastor, está errado eu pedir para Jesus me ajudar em alguma coisa? Não, irmãos, não está errado.
Não está errado. Mas a sua primeira oração não era para perguntar: Jesus, me ajuda com isso. Não, a sua primeira oração deveria ser a seguinte coisa: Senhor, o que o Senhor está fazendo na minha casa, na minha família? Eu quero que o Senhor me mostre, porque eu quero cooperar com esta obra. Eu quero cooperar com o que o Senhor está fazendo. Senhor, o que o Senhor está fazendo em Sobradinho? O que o Senhor está fazendo na Indizas? O que o Senhor está fazendo no Distrito Federal, Senhor? Me mostra, Jesus, porque eu quero ser um cooperador do Teu reino sobre esse local, Jesus. Esse deveria ser a nossa oração, irmãos. Mas eu não vou nem perguntar aqui, irmãos, para nós não passar vergonha. Mas eu não vou nem perguntar quem já fez algum tipo de oração nesse sentido, falando: Jesus, me revela teus planos, porque eu quero cooperar com eles. Mas todas as vezes que os planos de Deus vai para um lado e você vai para o outro, você está sendo um dificultador. Todas as vezes que você impõe mudança na tua casa, na tua vida e na tua família, você está tentando ser para o Espírito Santo. Você não é o Espírito Santo. Não cutuca seu marido agora, porque se você cutucar, você vai estar literalmente sendo um dificultador do que o Espírito Santo está falando. Então entenda, Deus está trabalhando, o Senhor está trabalhando em nós e através de nós. Então siga cooperando com o que o Senhor está fazendo, e assim que você coopera, entendendo que esse crescimento, que se tornar semelhante a Cristo, é um crescimento lento e longo. É um crescimento longo, é um processo de crescimento. O apóstolo Paulo, falando aos Efésios, diz: isso irá continuar até que sejamos maduros como Cristo e seremos totalmente semelhantes a eles. Irmãos, eu não sei você, eu ando com Jesus há 30 anos, mas cada dia que passa em que Jesus trabalha em mim, irmãos, eu vejo que eu preciso mudar ainda mais, irmãos. Cada vez que eu me sinto mais próximo de Jesus, eu oro e eu digo, como diz o apóstolo Paulo: miserável homem que sou, quem me livrará no corpo dessa morte? Aí você vai virar para mim e falar: pastor, então eu não vou me aproximar de Jesus, porque se eu me aproximar de Jesus eu vou me sentir inferior. Sabe por quê? Não é sobre você se sentir inferior, mas é todas as vezes que alguma obra que não é correta, se está perto da luz, mostra-se as suas evidências erradas. Então quanto mais na luz estivermos, mais o Senhor nos transforma. Quanto mais perto de Jesus, mais parecido com Ele. Quanto mais perto de Jesus, mais seremos impactados pela sua presença, mais seremos transformados. A maturidade espiritual não é instantânea e não é automática. É um desenvolvimento que é da vida, e você precisa decidir isso. Só que lamentavelmente, escute isso, lamentavelmente, milhões de cristãos, eles envelhecem, mas eles não crescem. Lamentavelmente, milhões de cristãos falam: eu tenho 20, 30, 40 anos de igreja, mas eles continuam fazendo as mesmas coisas de menino, porque não crescem, não se aprimoram, não aparecem como Jesus, porque não decidiram viver isso. Não decidiram viver isso. Você precisa entender. Não é possível, queridos. Eu falava hoje de manhã: o menino não respeita a estação que está vivendo. Não é possível. Tem uns crentes que vêm para a igreja, irmãos, onde Jesus vai falar com ele, onde o Senhor vai derramar coisas sobre a vida dele, onde a igreja de Jesus está se reunindo, algo sagrado e solene, mas ele não está nem aí. Às vezes fica no Instagram e no Facebook, conversa com A, com B, com C, se preocupa de conversar com todo mundo, mas não se preocupa. Mas sabe por quê? Isso é traço de menino. Sabe por quê? Porque menino não sabe respeitar o ambiente que está inserido. Irmãos, se nós tivéssemos um grande concerto de música clássica aqui, e se nós pudéssemos trazer Mozart, Beethoven e vários nomes da música clássica e colocássemos aqui, quem conhece sabe, ia parar e ia ficar analisando e recebendo aquilo. Por quê? Porque já cresceu e já entendeu, já desenvolveu. Mas se você pega um menino, ele ia estar correndo, ele não queria saber quem está falando, quem está cantando. Por quê? Porque é menino. Menino não sabe respeitar a estação em que está vivendo. Eu não tenho problema, irmãos, por exemplo, com criança na igreja.
Por quê? Porque elas não sabem. Elas vão correr, elas vão passar aqui, elas vão viver, elas têm uma ministração específica para elas no UpKicks, tem, mas tem algumas que não descem, não tem problema com isso. E eu preciso te dizer, se você está chegando na Indizes, seu filho não me atrapalha se eu estiver pregando. Ele não me atrapalha. Mas sabe o que me atrapalha? É eu ver uns crentes, e com perdão da expressão, mas não é uma expressão preconceituosa, mas é eu ver uns crentes retardados num desenvolvimento espiritual, aonde já não era mais para estar vivendo coisas de menino, mas continuam agindo como menino. Ou você decide crescer em Cristo Jesus, ou você não vai entender e discernir os ambientes aonde Jesus está te colocando. E isso é forte, porque talvez você não entenda, não sei por que está me acontecendo isso. Claro, você é um menino espiritual e não entendeu como crescer. Mas se você entender que o Espírito Santo está trabalhando em nós, e através de nós, você vai entender que nós estamos sendo aperfeiçoados a cada dia, a sua imagem e a sua semelhança. E quando você tem esse sentimento que nós estamos sendo trabalhados, você tem paciência com você e com o outro. Você tem paciência com você e com o outro, para dizer, Jesus está trabalhando nele. Jesus está trabalhando em mim. Sigamos. Como diz o apóstolo Paulo aos Filipenses, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, sigamos, avancemos. Cresçamos, vamos amadurecer, vamos tornar semelhantes a Cristo, porque quando eu era menino, eu agia como menino, pensava como menino, como diz 1 Coríntios 13, mas agora que sou grande, agora que eu amadureci, agora que eu alcancei a estatura em Cristo Jesus, eu deixei as coisas de menino. Então você precisa entender que essa obra de nos parecermos com Jesus, é uma obra do Espírito Santo, e que Ele, o Senhor, o Todo-Poderoso, usa seus instrumentos para nos moldar. E eu quero te destacar 3 instrumentos rápidos, de forma bem rápida, 3 instrumentos que Deus usa para moldar você e o seu caráter, e moldar a mim e o meu caráter. Primeiro é a palavra. E repare que eu não coloquei apenas a palavra. Eu não botei apenas palavra, não. Eu botei a palavra. Artigo definido. É uma palavra específica. E essa palavra é a palavra do Deus Todo-Poderoso. Porque como diz o apóstolo Paulo em Atos capítulo de número 20, verso de número 32, agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificá-lo e dar-lhe uma herança sobre todos os que são santificados. Entenda uma coisa, o crescimento espiritual é o processo onde nós substituímos as mentiras que nós recebemos na vida pelas verdades da palavra de Deus. Vocês conhecerão a verdade e a verdade vos libertará, diz João 8,32. Então entenda, o crescimento espiritual é deixar de viver as mentiras que nós recebemos do passado e passarmos a receber e viver as verdades que Cristo tem para nós. Mas você não entende as verdades de Cristo se você não comer a palavra de Deus. Por isso que a palavra de Deus é considerada um alimento. Você precisa se alimentar dela. Só que a palavra de Deus não é qualquer palavra, ela é uma palavra viva. João 6,63, Jesus diz, as palavras que eu disse a vocês são espírito e vida. Eu estou dando uma palavra que gera algo em vocês. A palavra do Senhor não é uma teoria, mas a palavra do Senhor é uma prática de vida. E cada das vezes que você se depara com a palavra de Deus, e talvez você vai ler a palavra do Senhor e você vai sentir cortar na sua carne, e você vai falar, ai, miserável que eu sou. Mas esse é o processo. Porque nos tornarmos semelhantes a Cristo, precisa haver um corte de quem nós somos. Precisa ser moldado à imagem e à semelhança dEle. E os cortes que a palavra nos faz, são os cortes necessários que nós precisamos para entrar pela porta. Porque o caminho é estreito e a porta é apertada. Você precisa ter um formato. E é o formato que está na palavra. Salmo de número 119, 11 diz, a tua palavra eu escondi no meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor.
Você precisa ser lapidado pela palavra, você precisa ser confrontado pela palavra, você precisa ler a palavra. E irmãos, se tem uma geração que tem palavras disponíveis, é a nossa geração. Nós temos podcasts, nós temos ótimos líderes, nós temos pastores que pregam, irmãos. Você pode ouvir essa ministração agora, amanhã, depois de amanhã, várias vezes. Você tem Bíblia de tudo quanto é tipo, irmãos. Você tem Bíblia do adulto, do jovem, da criança, Bíblia do adolescente, Bíblia do homem, Bíblia da mulher, Bíblia do líder, Bíblia do cara que não é líder, Bíblia do novo convertido, Bíblia do cara que quer ir para o céu, Bíblia do cara que não quer ir para o céu. Pastor, como assim? Irmãos, porque tem umas Bíblias aí que eu acho que é para o cara não quer ir para o céu, porque deturpa a palavra completamente. Tem umas Bíblias aí que eu acho que é do cara do inferno. Você hoje tem disposição, você entrar no seu carro, você liga a Bíblia, você vai ouvindo daqui até aonde você estiver. Você hoje só não recebe e não vive a palavra se você não quiser, se você quer se tornar semelhante a Cristo. Leia a palavra. E quanto mais você lê, mais vai sair sujeira. Quanto mais você lê, mais vai sair sujeira. Quanto mais você lê, mais vai sair sujeira. E não se apavore, não. É assim mesmo, faz parte do processo, queridos. Eu conversava com uma filha esses dias, e ela chegou desesperada, e ela falou: pastor, quanto mais eu me aproximo de Jesus, mais desesperada eu fico, porque eu vejo quem eu sou. Eu falei: é isso, filha, é sobre isso. Esse desespero de alma é literalmente Jesus sendo gerado em nós. É sobre isso. É sobre isso. O segundo instrumento pelo qual Deus te usa, pelo qual Deus te molda, pelo qual Deus trabalha. Primeiro é a palavra. Segundo instrumento pelo qual o Espírito Santo usa, são pessoas. Entenda uma coisa, como eu falei semana passada, o nosso propósito é fazer parte da família de Deus. E como eu falei agora há pouco, nós somos cooperadores da obra do Espírito Santo. Então entenda, Gálatas 4,19, o apóstolo Paulo diz: meus filhinhos, novamente eu estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Queridos, seu amigo, seu pastor, seu líder, seu pai, sua mãe, seu irmão, aquela pessoa que às vezes você fala assim: cara, que pessoa chata, mas é aquela pessoa que pega no seu pé, é aquela pessoa que está falando para você: ei, não é por aí não, é por aqui, Jesus está por aqui, deixa eu falar para você, a palavra diz isso aqui. Essa pessoa, ela está gerando Cristo em você, e eu preciso te dizer, você precisa valorizar as pessoas que buscam tornar você parecido com Cristo. Se afaste de pessoas que querem tornar você iguais a elas, mas se aproxime de pessoas que queiram tornar você parecido com Cristo. O Senhor prefere agir por esse meio. Deus realiza milagres, mas Deus quer usar a gente para desenvolver uns aos outros. Como o ferro afia o ferro, assim o amigo afia o seu amigo, diz a palavra. E mais uma vez eu digo, você trabalha para que a obra do Espírito Santo seja completa, mas você não é o Espírito Santo. Reconheça as pessoas que Deus tem colocado sobre a tua vida para gerar Cristo em você. Valorize essas pessoas, honre essas pessoas. Essas pessoas estão sofrendo e chorando para que Cristo seja gerado em você. Não despreze o esforço delas, mas honre o que elas estão fazendo para que Cristo seja gerado em você. Mas eu também preciso dizer, queridos, essas pessoas boas geram Cristo em nós, amém. Mas eu preciso deixar muito claro para você que as pessoas difíceis também são permissões de Deus para gerar Cristo em nós. Irmãos, é muito fácil, irmãos, você amar o lindinho, o bonitinho. É muito fácil você amar as pessoas, mas sabe aquela pessoa difícil de ser amada? Sabe aquela pessoa chata, aquela pessoa complexa, aquela pessoa que você fala assim: cara, que pessoa insuportável. Sim, essa pessoa Deus está colocando sobre a tua vida para gerar em você um caráter de Cristo, porque entenda uma coisa, você jamais vai saber o que é amar se você não tiver pessoas difíceis perto de você para serem amadas. A palavra de Deus diz que a tribulação produz a paciência, e a paciência é um caráter aprovado.
E eu preciso que dizer, irmãos, tem pessoas que não têm na certidão, mas tem na sua essência o sobrenome tribulação. Tem pessoas, irmãos, que têm um sobrenome tribulação, elas chegam, a tribulação acontece. Pastor, eu não aguento essas pessoas. Aguente, queridos, porque a obra do Senhor está sendo gerada em você. O apóstolo Paulo diz a Tessalonicenses: olha, você precisa corrigir os que estão errados, fortalecer os que estão fracos e dar ânimo àqueles que estão desanimados, mas antes você precisa ter paciência com todos. O Espírito Santo está sendo gerado em nós, através das pessoas difíceis que nós temos que conviver. É ruim ouvir isso, mas é verdade. Até porque você precisa ser parecido com Jesus. E você jamais vai ser parecido com Jesus se você não conseguir amar o Judas que vai estar na tua vida. Não vai ter jeito. Se você quer ser parecido com Jesus, você só vai ser completo quando você entender que você precisa amar até Judas na tua vida. Dói, mas é verdade. Ser parecido com Jesus não é amar só aqueles que estão lindo do nosso lado, mas é às vezes olhar e orar por aqueles que estão nos perseguindo, estão nos maltratando. Enquanto você ainda não entender o que é isso, e você olhar com olhar de amor pelo teu algoz, pela pessoa que está te maltratando, você não sabe o que é viver Cristo Jesus. Porque Mateus capítulo 5, 44 diz: eu porém vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem os que os odeiam, e orai pelos aqueles que vos maltratam e vos perseguem, para que vocês sejam filhos do vosso Pai. Pastor, esse não é o evangelho que enche a igreja. Eu não estou preocupado com encher a igreja, irmãos. Eu estou preocupado em levar a sua vida para o céu e que você seja parecido com Cristo. O meu foco é Cristo, irmãos. Porque como diz o apóstolo Paulo, acaso eu procuro agora a aprovação dos homens? Porque se eu procurasse a aprovação dos homens, certamente eu seria reprovado pelo Senhor. Você não pode ser semelhante a Jesus na prática sem se relacionar com outras pessoas. E eu encerro te falando o terceiro instrumento pelo qual o Espírito Santo está trabalhando na tua vida e gerando o caráter de Cristo em você. E o terceiro instrumento são as adversidades e as circunstâncias que você está vivendo. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. 2 Coríntios 4,17. Deus tem um propósito por trás de cada adversidade. O teu filho está doente. Algo urgente. Deus tem algo para realizar em você e gerar algo em Cristo em você. As circunstâncias que você está vivendo vão desenvolver o seu caráter. Talvez você esteja passando problemas, talvez você esteja vivendo dificuldades, talvez você esteja passando uma série de coisas. E eu não sei se você percebe, mas a vida é uma série de problemas. Não sei quanto a vocês, mas pelo menos comigo é assim. Eu estou resolvendo um e já tem 10 na fila de espera para ser resolvido. Resolve mais um, aparece mais 2. Resolve mais 2, aparece mais 3. Jesus não acaba, não, porque no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, Jesus está conosco, irmãos. Entenda isso, crente. Jesus está conosco, Ele está gerando o caráter dele em nós. Jesus está nos transformando, irmãos. Talvez o que você esteja vivendo seja assim como ingredientes de um bolo. Se você comer um ovo separado, trigo, manteiga, mas se você juntar tudo e botar para assar, vai sair um bolo lindo e gostoso. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Talvez a situação em que você está vivendo e a circunstância adversa que você está passando não te faça sentido, mas você precisa entender que papai está no controle de todas as coisas, e se ele está no controle de todas as coisas, ele está juntando aquilo que para você parece sem sentido, e ele está fazendo com que tudo isso coopere para o teu bem,
porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que foram chamados pelo Senhor e que foram designados segundo o seu propósito. Você precisa entender isso. Assim como Jó, talvez você vai dizer: antes eu conhecia só de ouvir falar, mas agora, em meio a toda essa circunstância, os meus olhos te veem, eu te conheço. Nada acontece por acaso, queridos. Nada acontece por uma vida isolada. Nada. O que acontece, entenda e escute isso, o que acontece exteriormente na sua vida não é tão importante quanto o que isso está gerando interiormente em você. O quanto você está crescendo em meio a toda essa circunstância. Pastor, eu estou chorando, se alegre, porque você vai conhecer um Deus que te consola. Pastor, eu estou passando adversidade, você vai conhecer um Deus que está contigo todo o tempo e não te abandona, porque você só conhece a Deus no meio das circunstâncias em que você está vivendo. Porque bem-aventurados sois vós, bem-aventurados são vós quando vos injuriarem, vos perseguirem por minha causa, e eu vou me mostrar a vocês, diz o Senhor. Corrie ten Boom, uma senhora nazista, escritora, aliás, uma senhora escritora holandesa e que viveu na época da Segunda Guerra Mundial e que lutou contra os nazistas para esconder alguns judeus, uma mulher crente, disse a seguinte coisa: olha, se você olhar para o mundo, você vai ficar aflito. Se você olhar para você mesmo, você vai ficar deprimido. Mas se você olhar para Cristo, você vai descansar nele, e o caráter de Cristo vai ser gerado em você. Entenda, meu querido, o foco que você tem vai determinar os sentimentos em que você está vivendo. Aquilo que você foca, cresce. Não foque nas circunstâncias, foque no Senhor que está cuidando de você. Não olhe para os problemas, olhe aquilo que Jesus está gerando em você, porque Jesus está nos gerando a sua imagem e a sua semelhança. Esteja comprometido com isso. Com isso o que, pastor? Esse terceiro propósito, de ser parecido com Jesus. Pergunta para Jesus: Jesus, o que o Senhor está gerando em mim? O que o Senhor está gerando na minha família? Porque Cristo em nós, esse é o nosso objetivo. Cristo em nós, esse é o nosso objetivo. Porque como diz Gálatas 2:20, e é o versículo dessa igreja: fui crucificado com Cristo, portanto, assim já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. É Cristo que vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Que você possa andar com Jesus e viver com Jesus, assim como foi Enoque, e andou Enoque com Deus, e já não era mais Enoque, mas era Deus em Enoque, pelo que Deus transladar Enoque para ele. Que você possa andar com Jesus ao ponto em que as pessoas olhem e não vejam mais você, mas elas vejam Jesus refletindo em você, porque esse é o nosso objetivo, ser parecido com Jesus. Fiquemos de pé em nome do Senhor. Oh, aleluia.